o Accioli Cancellier, que é o irmão do Luiz Carlos Oliva Cancellier, esteve aqui em Brasília hoje para a entrega dos prêmios lá do Ministério da Ciência e Tecnologia. E o presidente Lula foi abraçá-lo pessoalmente e voltou a dizer a ele que é uma questão de honra o governo dele esclarecer e punir os responsáveis pela morte do Cancellier. A gente não pode deixar de esquecer do nosso companheiro reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. Sempre que a gente puder, a gente tem que lembrar das pessoas que foram vítimas do arbítrio, para que esse arbítrio, essa insanidade, nunca mais aconteça no nosso país. À tarde, o Accioli, com um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, esteve no Ministério da Justiça. Ele foi recebido pelo secretário Ricardo Capelli. Na verdade, ele foi lá agradecer o empenho do Ministério da Justiça pelo ministro Flávio Dino ter se comprometido a esclarecer esse caso, principalmente depois que o Tribunal de Contas da União mostrou que não havia irregularidade nenhuma nessa questão da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí ele foi recebido pelo Capelli, e ao sair da conversa com o Capelli, ele nos deu uma entrevista falando desses dois encontros de hoje. Cancellier, o Accioli, entregou ao Ministério, através do Ricardo Capelli, um dossiê de 62 páginas que foi preparado pela Universidade Federal de Santa Catarina sobre todo o caso Operação Ouvidos Mocos. A Justiça Morta. Aí faz uma citação de uma carta de José Saramago no segundo Fórum Mundial. Aí diz: esse documento aborda fatos, eventos, personagens, comentários e elementos de prova de abuso de autoridade e também de inocência, sob um período em que a democracia e o Estado democrático e de direito foram colocados de lado. Apresenta-se a operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União, denominada Ouvidos Mocos, a qual teve como base, como se sabe, o modus operandi e as técnicas da Operação Lava Jato. A Ouvidos Mocos se limitou a Florianópolis e à Universidade Federal de Santa Catarina, e, na verdade, se limitou a atacar as pessoas como parte de um movimento de ataque de um governo golpista à Universidade Brasileira. O modus operandi da Polícia Federal, aliado ao Ministério Público Federal e à Controladoria Geral da União, CGU, pautada na Lava Jato, tentou destruir carreira de professores universitários e conseguiu levar à morte o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, à época o professor Luiz Carlos Cancellier de Oliva, que se lançou do último andar do vão central interno de um shopping center na cidade de Florianópolis. O objetivo, nesse momento, é revelar abusos de poder e lawfare e ainda servir de registro para que ações como essa jamais voltem a acontecer. Lembrando, Sara, que os professores da Universidade Federal ainda respondem ao processo criminal e ainda esperam uma decisão nova da Controladoria Geral da União que os puniu. E eles recorreram dessa decisão e ainda não foi resolvido isso. Accioli, como foi seu encontro no Ministério da Justiça? Eu diria que foi um encontro que atendeu às nossas expectativas. Veja, com a recente manifestação do TCU, declarando que não houve irregularidade na questão que foi investigada pela Operação Ouvidos Mocos, e também com a manifestação do ministro Dino de buscar responsabilidades pelos desdobramentos daquela operação, eu solicitei essa audiência com o ministro Dino, que designou o secretário executivo, Ricardo Capelli, para me atender. Nessa conversa que nós tivemos hoje, ele reafirmou que o Ministério da Justiça está investigando o caso e, como nós acreditamos que estamos em novos tempos, no novo governo, acreditamos que a justiça será feita. Você, pela manhã, esteve na presidência da República, falou com o próprio presidente Lula, foi isso? Isso. Houve uma cerimônia hoje no Palácio do Planalto. Antes da cerimônia, nós conversamos com o presidente Lula e ele, mais uma vez, declarou a seu apoio e a sua convicção de que o reitor Luiz Carlos Cancellier de Oliva, o meu irmão, e todos os outros professores presos envolvidos foram vítimas de um erro judiciário. Então, eu acho que esse apoio vindo da presidência mostra que estamos num novo governo, estamos num novo tempo. A família está buscando o quê? A família, eu digo assim, eu e o meu irmão Júlio sempre tivemos, nesses 6 anos que separam desde a morte do meu irmão em 2017 até hoje, buscando justiça. O que é que é? Primeiro, mostrar que Luiz Carlos Cancellier é inocente. Todas as acusações contra ele eram infundadas.
Segundo, responsabilizar as pessoas, os agentes públicos que foram responsáveis por esse inquérito mal conduzido e, de certa forma, em última forma, responsável pela morte do meu irmão. Os desdobramentos que vierem de agora em diante serão decorrentes das decisões da própria Justiça. Mas ainda há professores respondendo a processos criminais e administrativos, sim, apesar do TCU dizer que não houve desvio, não houve irregularidade. Sim, são vários professores. Alguns deles foram presos junto com o meu irmão e outros, mesmo não tendo sido presos, sofrem processos desde 2017. Então, eu acho que essa questão da manifestação do TCU é uma porta, assim como outras entidades do governo, como o CGU, é uma porta para que esses professores busquem a reparação e sejam devidamente declarados inocentes. Perfeito. Obrigado.